Abra sua Bíblia na carta de Hebreus, capítulo de número 5. Carta aos Hebreus, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do verso de número 11. Você que está em casa também, você pode estar abrindo a sua Bíblia para participar conosco da leitura do texto. Você pode digitar aí o seu amém, o seu glória a Deus aí, o seu pedido de oração, para que possamos orar por você e depois vamos entrar em contato com você também. Quem achou, diga amém. Diz assim: a este respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tende novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercidas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Feche seus olhos, querido Deus, nós glorificamos o Senhor pela Tua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, que possamos diminuir para que o Senhor cresça em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, por gentileza. Irmãos, hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse texto da carta aos Hebreus, que é de muita importância para o entendimento e para a sobriedade da vida cristã. O nosso tempo é bem remido, vou tentar acelerar, porque é muita coisa que eu tenho para falar para a igreja hoje. Muita coisa. Por que muita coisa, irmãos? Porque as coisas que nós estamos vendo, as aberrações teológicas, as coisas que nós temos visto a cada dia, o que as pessoas estão falando é de arrepiar os cabelos. Cada dia, irmãos, que passa, você vê uma presepada diferente. Você vê coisas dos textos bíblicos que você fica pensando. De onde que uma pessoa tirou isso? Teve um vídeo que eu vi que o comentário é assim: essa nem o Satanás pensou. Agora, antes de vir, eu estava vendo outro, presbítero Jonathan, que o pastor quer fazer uma reforma da Bíblia, uma atualização da Bíblia, por causa dos homoafetivos que tem na igreja dele. Irmãos, com muita sinceridade, eu não sei o que está acontecendo. É o fim dos tempos. Isso só nos mostra que o Senhor Jesus está às portas, ou está à porta, e em breve Ele vai voltar. Mas, como ministros da palavra de Deus, a nossa obrigação é pregar a palavra da verdade. Não aquilo que você gosta de ouvir, ou aquilo que você queria ouvir, mas aquilo que Deus quer falar comigo e o que Deus quer falar com você. Então nós vamos tentar entender algumas coisas. Quando você lê a carta aos Hebreus, que é uma carta profunda e alguns textos até de difícil entendimento, você vai perceber que o autor de Hebreus, ele vai apontar Cristo como a imagem de Deus, a manifestação exata do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a manifestação exata de Deus, é o próprio Filho, o nosso Senhor. Ele vai apontar na sua carta, o escritor de Hebreus, que ainda não é definido quem é, alguns dizem que é Paulo, outros dizem que são outros autores, e ninguém bateu o martelo a respeito disso. Ele vai falar que Cristo é superior a todas as coisas. Ele vai falar que Cristo é superior aos anjos, Ele é superior a Moisés, Ele é superior à antiga aliança, Ele é superior ao antigo sacerdócio, Ele é superior
a todas as coisas. Ele é o Senhor de uma nova aliança. E quando você começa a entender essas coisas, você vai percebendo que a igreja dos hebreus, o povo hebreu, que havia se convertido ao cristianismo, que havia aceito Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, estava na iminência de passar por uma grande luta, uma grande tribulação, uma grande perseguição. E por causa dessa perseguição, por causa das lutas, por causa das dificuldades que a igreja iria enfrentar, muitos desses hebreus, muitas dessas pessoas que haviam se convertido, começaram a abandonar a fé cristã e começaram a voltar novamente para os ritos do judaísmo, para a lei, para as coisas que outrora Cristo já havia superado todas essas coisas. Então eles começam a voltar por causa do medo de sofrer perseguição, sofrer angústias, passar por sofrimentos e passar por lutas. Então eles querem voltar às coisas antigas, às práticas antigas que outrora eles foram libertos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que estamos falando isso? Porque nós aproximamos, irmãos, de dias difíceis. Estamos nos aproximando de dias difíceis na nossa nação. Já ocorre dias difíceis em muitos lugares dessa terra. Em muitos países, irmãos que professam a mesma fé que nós professamos, já estão passando por várias lutas, por várias privações, por várias dificuldades. E o Brasil não está longe de, a qualquer momento, nós começarmos também a enfrentar grandes desafios, grandes perseguições e grandes tribulações. Quem entende, diga amém. Por isso, mais do que nunca, nós temos que tomar uma decisão da nossa vida, se vamos ficar com Cristo ou vamos correr. Se vamos ficar com Cristo até o final, ou se nós vamos simplesmente voltar a fazer as coisas que fazíamos outrora, só para que não venhamos a sofrer as perseguições por causa do nome de Cristo. Quem entende, diga ao seu irmão assim, ó, glória a Deus. Estamos entendidos? Então vamos entrar na mensagem. O texto vem falando algo, e eu achei legal que a Kênia falou da questão da criança. E quando a Bíblia fala para você ser como criança, foi algo que eu levei um tempo para entender. Para que você entre no reino dos céus, você deve ser como uma criança. Nós recebemos de Deus um grande presente. E o presente que nós recebemos de Deus se chama graça. Fala com o seu irmão, graça. Fala com ele, é o favor imerecido. E quando você, que é adulto, recebe um presente de alguém, logo você começa a pensar o seguinte, olha, o pastor Edmir me deu um presente. O aniversário dele está chegando, o que eu começo a pensar? Vou comprar um presente para o pastor Edmir, porque ele também me deu um presente. Mas quando você entrega um presente para uma criança, ela fica preocupada em te dar outro presente? Quando você chega com um presente e entrega na mão de uma criança, aquele embrulho bonito, quanto maior, ela vai abrir com mais velocidade. Ela abre aquele presente e o que ela faz automaticamente? Ela começa a brincar. E ela não está nem para você. Ela não fica pensando, ó, quando for aniversário do presbítero Leandro, eu vou lá e vou dar um presente para ele de volta, porque ele me deu um carrinho. Ele não pensa. Ele recebe o presente e aproveita ao máximo o presente, sem pensar em pagar por esse presente, porque ele não tem condições de pagar. Assim fomos nós com Deus. Nós recebemos a graça de Deus, o favor de Deus, do qual você nunca vai conseguir pagar Deus o preço, porque o preço da graça de Deus foi o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi vertido aonde? Na cruz do Calvário, por mim e por você. Diga glória a Deus. Só que aqui o texto está falando agora de crianças também. Está falando que todo cristão, ele tem um processo.
ele tem um processo que quando ele se converte, ele é como uma criança. Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, lá para o versículo 11, se não me engano, que ele fazia as coisas de menino. Mas chegou um ponto que ele começou a fazer o quê? Cresceu. Então, quando ele cresce, ele deixa de fazer as coisas de menino e começa a fazer as coisas de um homem. Então, nós vamos ver que o texto que nós estamos lendo em Hebreus está falando que Deus queria nos ensinar coisas grandiosas. Só que a gente está retrocedendo. A gente está regredindo. Sendo necessário tomar leite novamente, porque nós estamos parecendo o quê? Crianças. E nós vamos ver agora algumas características das crianças. Primeira característica física da criança. As físicas. Gosta de subir em coisas. Gosta de empurrar e puxar objetos. Você já viu quando o menino começa a andar, a criança começa a andar e você solta ela na casa? Que ela põe a mão em tudo? Se tiver um copo em cima da mesa, o que a criança vai fazer, irmãos? Me ajuda. Vai fazer o quê, irmãos? Me ajuda. Vai jogar no chão, ela vai puxar. Se ela tiver a oportunidade de subir no sofá, subir na cama, subir no armário, ela vai subir? Porque isso é característica de uma criança. Por que a criança faz isso, irmãos? Por quê? Porque ela não consegue mensurar o perigo de suas ações. Ela faz aquilo de boa, tranquilo, porque ela não sabe a consequência daquilo que ela está fazendo. E muitas das vezes a igreja tem sido criança na fé. A igreja não tem percebido o que as suas ações estão produzindo. A igreja está fazendo coisas como se fossem crianças. Só que ela não percebe o perigo que ela está correndo. Porque ela é criança. Ela não consegue medir. Então, aquele que não é maduro na fé, ele não consegue medir as consequências daquilo que ele está fazendo. Ele vai fazendo. Quando assusta, o que acontece com a criança, irmãos? Vira e mexe, você escuta só um coco batendo no chão. Já viu o barulho? O menino embaixo da cabeça, sai a mãe correndo, o pai desesperado. Vão levar o menino para o hospital porque ele caiu. Ele começa a chorar porque ele nem percebeu o risco que ele estava correndo. E nós estamos vendo nos nossos dias que a igreja está correndo um risco tremendo. E nós não estamos percebendo. Se você começar a pesquisar sobre leis, sobre projetos de leis, sobre o que está sendo feito contra a igreja, você vai assustar. E nós estamos brincando de subir nas coisas, brincando de empurrar, brincando como se nada estivesse acontecendo, quando o mal já está sendo todo preparado para nos apanhar. Quem está entendendo, diga para o seu irmão, fica esperto. Não, mas diga para o seu irmão com vontade, fica esperto. Vocês estão entendendo, irmãos? Cognitivas, adquire conhecimento por meio dos sentidos. Tudo que a criança pega, ela põe aonde, irmãos? Põe aonde? Quem aqui quando era pequeno já comeu tatu bolinha? Faz assim. Só eu que comia tatu bolinha? Nunca viu esse tatuzinho, não? Quem é da época do tatu bolinha, irmão? Já comeu assim. A gente pegava, o que a criança fazia? Tudo, irmão. Se a criança achar uma bala no chão, cheia de formiga, o que ela vai fazer? Porque ela faz o quê? Ela vive por causa dos seus sentidos. Ela quer cheirar, ela quer tocar, ela quer experimentar o sabor, o gosto. É assim que a criança é. E tem muitas pessoas que ainda são crianças na fé. Porque na busca do conhecimento, elas experimentam qualquer. Tem muitas pessoas andando, pulando de igreja em igreja, de centro em centro, de não sei o quê, porque elas querem experimentar tudo. Elas estão igual crianças, elas querem experimentar as coisas para poder saber se é aquilo que ela quer. E ela não toma uma postura, ela não toma uma decisão, ela não cria raízes num lugar, porque ela quer só experimentar. E ela nunca consegue firmeza,
Ela nunca consegue ficar forte, porque ela quer ficar somente experimentando as coisas. Por isso que o texto está falando que crianças espirituais não firmam, só querem experimentar as coisas. Quem entende, diga glória a Deus. Emoções, chora com facilidade, muda de emoções rapidamente, não gostam de frustrações, fala o que pensa, egoísta. Você já reparou que a criança, você pode descer com 500 brinquedos? 500. Você põe bola, você põe rede, você põe velotrol, bicicleta, patins, você coloca tudo. Se chegar outra criança e pegar, o que ela vai fazer, irmãos? Me ajuda, o que ela vai fazer? Ela larga o que ela está brincando e ela quer o que está na mão do outro. Tem 500 brinquedos, aí a mãe fala assim, não, meu filho, pega a bolinha, já brinca com a bola agora. Não, eu quero o carrinho. Porque outra criança foi lá e pegou o carrinho. Criança quer vencer as coisas na base do quê? Da pirraça. Quem já viu um menino pirracento, irmãos? Daqueles que dá até rodopio no chão. Por isso que lá Provérbios ensina, né? A vara da correção. Que menino você chega até a arrepiar. Porque ele começa a fazer. Só o que é triste, porque tem muitas pessoas que estão na igreja que são assim, birrentas. Só querem as coisas para ela. Não pode ver o irmão com nada, que quer para ele. Que fica com ciúminho. É chamada a atenção, faz pirraça, faz beicinho. Isso que o texto de Hebreus está tentando nos explicar. Que quando eu era menino, eu fazia essas coisas de menino. Mas chega um ponto na minha vida que eu tenho que crescer. Fala com o seu irmão, você tem que crescer. Você deve largar as coisas de menino. Porque criança é instável. Criança é instável. A criança, você chama atenção, ela começa a chorar. Esses dias eu estava vendo um vídeo, irmãos. A mãe corrigindo um filho, a filha e o filho mais velho. E chega com um caderno e fala assim, quem escreveu nesse caderno aqui? A menina já começou a chorar, ela já se acusou. Mas ela disse, não, foi o Arthur, o menino chama Arthur. Foi o Arthur que escreveu. E o Arthur está assim, não, não fui eu não. Aí a mãe falou assim, não, sabe por quê? Porque eu achei lindo esse desenho. Está de parabéns quem fez. O que a menina fez? Fui eu. Assim é criança. Nós estamos rindo, mas muitas das vezes nós somos, me ajuda, nós somos assim. Quem está entendendo? Nós somos assim. E o texto diz no versículo 11, entrando agora no texto, diz assim, a esse respeito temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios para ouvir. Tardios para ouvir. A falta de maturidade causa letargia espiritual. Para a aprendizagem da palavra de Deus, a pessoa retarda uma resposta eficaz em sua vida por não ter conhecimento. Quando você não está preparado para ouvir as profundidades que Deus tem para as nossas vidas, você se torna uma pessoa lenta. Você se torna uma pessoa que tem dificuldade de dar uma resposta rápida para o problema que você está enfrentando. Porque você não aprofunda na palavra de Deus. Você não aprofunda nas coisas de Deus porque você é criancinha, você está tomando leite. É por isso que muita gente está sofrendo, por quando vem o dia mau sobre a sua vida, você não consegue dar uma resposta adequada àquele problema. Porque você é tardio em ouvir. A palavra de Deus muitas das vezes entra aqui e sai aqui. É pregado, é ministrado a palavra de Deus,
Só que você é apenas um ouvinte e não um operoso praticante da palavra de Deus. Então, quando surge a dificuldade na sua vida, você não tem conhecimento necessário, presbítero Oscar, para resolver o problema. Porque você é tardio em ouvir. Então, o escritor está dizendo, olha, Deus tem tantas coisas grandiosas para as nossas vidas. Coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, ainda nem penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para as nossas vidas, de tão profundas que são, não são águas rasas, que dão ali nos tornozelos, nos joelhos, são águas mais profundas, que Deus tem para mim e para você. Só que nós somos tardios em ouvir, e nós não queremos aproveitar estas coisas. Você não ouve. Você não para prestar atenção no que Deus quer te ensinar, no que Deus quer falar com você. Então você vai ficando lento, você vai ficando devagar, você vai ficando quase que paralisado diante das dificuldades, diante dos problemas que você está enfrentando. Quem já se sentiu assim, meio parado? Por causa disso, porque nós não ouvimos a palavra de Deus. Você vem, assiste o culto, ouve a palavra de Deus e não coloca aqui no seu coração, como diz o salmista, a tua palavra eu escondi aonde? No meu coração, para não pegar contra ti. Porque quando vier o dia mau, o problema, e você sabe que você tem que se revestir da armadura de Deus, para que você permaneça inabalável, você vai ter a resposta de Deus. Quando Jesus estava sendo tentado por Satanás no deserto, tudo que Satanás tentava contra Jesus, Jesus respondia o quê? Na hora. Eles sempre tinham a palavra para falar contra Satanás, contra as acusações, contra os intentos, contra as seduções do inimigo. Eles sempre tinham uma palavra de Deus. Foi isso que manteve ele forte, firme, a palavra de Deus. Porque ele é a própria palavra. E às vezes nós, em vez de inculcarmos a palavra de Deus, guardar no nosso coração a palavra de Deus, nós estamos tardios. Nós não estamos dando importância para o teor da palavra de Deus. Aí, o que acontece? Nós estamos ficando num nível muito raso da palavra de Deus, mas muito raso mesmo. É por isso que tanta gente está sofrendo, porque não tem profundidade, não sabe o que fazer. Aí tem que procurar fulano, ciclano, beltrano, pede ajuda de cá, pede ajuda de lá, porque você não tem firmeza na palavra de Deus. Porque se você tivesse firmeza, o problema que viesse, você ia falar problema, o meu Deus é maior. Porque a palavra de Deus diz isso, diz isso e diz isso ao meu respeito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É por isso que Oséias fala, Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. É por isso que o povo está sendo destruído. É por falta de conhecimento. É por isso que tem muita gente dando ouvidos a essas aberrações que eu estou falando para vocês. Muita gente, pastor, está dando ibope para essas coisas. Porque estão rasas na palavra de Deus. E qualquer vento de doutrina, qualquer ventinho, presbítero de doutrina, as pessoas saem correndo. Porque não tem profundidade na palavra de Deus. Por isso, existem muitas pessoas seguindo a falsas ideologias, ou seja, a fábulas. Timóteo, em 2 Timóteo, Paulo diz, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se à fábula. Você já falou para a criança uma coisa 1000 vezes? E foi a mesma coisa que você não ter falado o quê? É por isso que você não pode aprender ainda. Por isso que as pessoas não aprendem, porque são crianças. A criança, você fala com ela uma, você fala com ela duas, você fala com ela 3, até você falar com ela de outro jeito. Qual que é o outro jeito, irmão? A vara da correção. Aí ela vai começar a querer prestar atenção no que você está falando. Só que o cristão é o seguinte, Deus está falando uma, está falando 2, está falando 3. Sabe quem às vezes vai vir te corrigir? Sabe quem?
Satanás vem e te corrige, te colocando uma luta, uma perseguição, uma tribulação. Aí você firma o corpo. Aí você vai querer dar ouvidos ao que Deus está falando. Assim é a criança. Ela só começa a dar ouvidos quando a mãe pega a correia, quando ela pega o chinelo. Se a mãe não pegar a correia no chinelo, só ficar falando, pastor, vai falar até amanhã cedo, e o menino não vai fazer nada. Vai continuar fazendo o que ele está fazendo, se ele não for corrigido. E Deus também nos corrige, porque a palavra lá em Hebreus também diz que Deus corrige a quem Ele ama. Só que a Bíblia diz que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Não espere Deus te corrigir, irmãos. Quando Ele falar uma, fala assim, beleza, Senhor, já entendi. Não precisa falar 2 vezes. Mas a criança vai continuar, presbítero Oscar. Deus fala 1, Deus fala 2, Deus fala 3, até que Deus fala, olha, eu vou te recolher. Ou você decide, ou eu te recolho. Aí o olho arregala, e muitos, infelizmente, foram levados dessa terra por não ouvir, porque o comportamento ainda era de criança. Vocês estão entendendo, irmãos? Todo mundo na bênção? Está claro? Versículo de número 12. Diz assim: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Que cada um de nós que estamos na fé, estamos caminhando com Cristo a um período de tempo. Eu não estou falando aqui, irmãos, agora dos novos convertidos. São pessoas que estão começando a caminhada, estão começando a aprender, e essas realmente começam a experimentar o leite espiritual, que são as primeiras coisas. Isso é natural. Mas eu estou falando, e o texto está falando com os crentes velhos, com os crentes que já estão numa boa caminhada cristã, que eram para essas pessoas já serem o que da palavra de Deus, irmãos? Mestres. Já era para você estar ensinando a palavra de Deus. Já era para você estar pegando outra pessoa que está iniciando a caminhada e você começar a ensinar essas pessoas quais são os rudimentos da fé. Só que acontece, você parece, ou nós parecemos, que não damos muita importância para isso. Aí você não estuda, você não procura crescer em conhecimento. E no tempo que você já podia estar ensinando, você volta a dar trabalho para as pessoas. Você volta a ter que outra pessoa ir até você e ensinar tudo de novo. Hã? Não entendi. Quem já tomou bomba na escola, irmão? Não dá um arrependimento depois que você toma bomba? Você curte o ano todo. Aí chegou, tomou bomba. Aí você tem que voltar o outro ano, tudo de novo. Irmão, que tristeza. Você perdeu um ano da sua vida. Você está atrasando a vida das pessoas. Porque tem a tassinha de pessoas lá, ó, esperando por você ensiná-las. Tem muitas pessoas que estão indo de mal a pior, porque estão esperando de você o ensino, a palavra, o cuidado, o amor, a exortação. Às vezes nós oramos pela nossa família anos e anos, esperando que Deus mande um anjo lá na sua casa para falar com o cara da sua família. Quando você deveria estar lá ensinando a sua família sobre os rudimentos da fé. E você começa a perder tempo. E você perde o seu tempo e o tempo das pessoas. E sabe o que acontece?
Tem pessoas que por causa... Eu não vou falar isso não, irmão. Vou continuar o texto aqui, vou ficar calado. Vou vigiar hoje na terra. Amém, irmãos? Fala aqui o texto dos princípios elementares da palavra de Deus. Eu vou falar, pastor, tem que falar. Senão eu vou ficar incomodado. Às vezes tem pessoas indo embora por nossa causa. Tem pessoas indo sem salvação. Porque em vez de nós sermos os mestres de ensino dessas pessoas, nós negligenciamos isso. Deixamos de ser os atalaias de Deus. E o texto lá, se eu não me engano, Ezequiel é claro. Deus cobrará de nós o sangue dessas pessoas. Quem entende, diga amém. Comece a pensar nessas coisas. Comece a deixar de ser criança, de ser menino na fé. E comece a buscar mais entendimento. Comece a praticar o que Deus chamou você para fazer nessa terra. Comece a ser um atalaia. Comece a ser uma voz profética de Deus nos seus dias. Comece a ser uma voz profética de Deus para a sua família, para os seus vizinhos, para as pessoas do seu trabalho, para as pessoas do seu estudo, para as pessoas do seu convívio. Comece a ser uma voz profética nesses dias. Não perca tempo, não retroceda, não volte aos rudimentos, não volte a precisar que te ensinem de novo. Você que vai ter que ensinar às futuras gerações, às crianças da fé, aos nossos filhos, às pessoas, os rudimentos elementares, os oráculos de Deus. E quais são os princípios elementares de Deus? Eu peguei como exemplo aqui as 5 solas, né, que Lutero falou, que são os elementares, que é sola escritura, somente a palavra de Deus. Se você ainda não aprendeu que a palavra de Deus basta na nossa vida, você não aprendeu os princípios elementares da fé cristã. Se você não aprendeu que as escrituras, como diz lá em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não é livro de fulano, não é livro de ciclano, não é palavra de A ou B. É somente as Escrituras. A palavra de Deus basta. Ela é completa. Ela é digna de aceitação. Ela é inspirada por Deus para produzir os propósitos de Deus na nossa vida. Só a palavra basta. O resto é conversa fiada para boi dormir. Por que eu estou falando isso? Porque no nosso século tem pessoas que estão deixando a Bíblia de lado para pegar livro de não sei de quem, livro não sei das quantas, coach não sei de quem, coach não sei da onde, e dar mais ouvido a essas pessoas do que o que as Sagradas Escrituras estão nos ensinando. São elas que vão nos levar para a vida eterna, porque são elas que ensinam quem é Cristo. A segunda sola fide, somente a fé. Nós somos justificados pela fé. Pela fé. Somente a graça. Sola gratia. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Você foi salvo pelo favor de Deus. O favor de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. E pela fé no Senhor. Isto é nos imputado como justiça. Somente pela fé. Somente pela graça.
somente pelas Escrituras. Solos Christus, somente Cristo. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Porque é um só mediador, um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2,5. Não há salvação sem Cristo Jesus. Isso são coisas elementares. Somente através de Cristo você pode ir a Deus. Somente através de Cristo Jesus você pode ser reconciliado com Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não é fulano, não é ciclano, não é ciclana, ninguém. Somente Cristo. Se alguém te anunciar um evangelho que não seja em Cristo, seja anátema. Pode ser um anjo, pode ser quem for. Se pregar o evangelho, que a base dele não está em Cristo como Salvador, você está sendo enganado. É 171. Sabe o que é 171, irmãos? Estelionato. Fuja. Corra. Porque nos nossos dias tem surgido vários estelionatários da fé, que estão arrebanhando multidões, porque eles falam aquilo que as pessoas querem ouvir, eles falam aquilo que as pessoas querem se agradar daquilo, mas nós falamos a verdade, e a verdade é uma, e se chama Jesus. E a última sola, só lhe deu glória. Glória somente. Essa aqui, irmãos, eu acho que é a que está mais pegando ultimamente. Os homens estão querendo receber a glória que é de quem? Só Deus. Só Deus é digno de toda a honra e de toda glória. Ele não dá a glória dele a outrem. Deus não divide a sua glória com homem, com ninguém. É só Ele que recebe a glória. Se você vê alguém querendo receber glória, irmãos, essa pessoa tem que ser internada lá no Galba Veloso. Agora o Galba Veloso não mexe com isso não. É outro hospital aí agora. Tem André Luiz, lá na ala, isolado de todo mundo, porque ele ficou doido. Ele pirou na batatinha. Ele perdeu a noção das coisas. O homem que quer ser exaltado, que quer receber glória que pertence a Deus, irmãos, ele perdeu todo o juízo que ele tinha. Ele deve ter fumado alguma coisa estragada. Porque a glória pertence somente a um, ao nosso Rei, ao nosso Deus soberano. Quem crê nisso, diga amém. Vocês estão comigo, irmãos? Vocês estão entendendo? Versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. O que você tem que entender, irmãos? Leite é um alimento temporário. Para a criança que ainda não consegue se alimentar com o alimento sólido. Recém-nascido. A criança vai crescendo, ela tem que tomar o quê? Leite. Porque o leite tem os nutrientes necessários para quem? Para a criança. Mas se o adulto quiser viver só de leitinho, o que vai acontecer com eles, irmãos? Quem é da área da saúde pode me ajudar? Você vai viver só de leite. Mas eu pesquisei, irmãos.
Eu sabia que os irmãos não iam me ajudar, né? Uma pessoa não pode viver só de leite, pois o leite não supre todas as necessidades nutricionais do corpo. O leite é um alimento rico em proteínas, cálcio e vitaminas, mas também é importante consumir outros alimentos para garantir uma alimentação balanceada. O leite é uma fonte de cálcio, mas o excesso de cálcio pode causar problemas de saúde, como calcificações do fígado, pedras nos rins. Quem aqui teve pedras nos rins, irmãos? Recentemente eu tive que fazer uma cirurgia disso aí, irmão. Quem já sentiu a cólica dos rins? Irmãos, é uma alegria. Você só percebe quando você começa a chorar de dor, de rolar no chão. É uma coisa insuportável, irmãos. Mas, vamos continuar. Na vesícula e também insuficiência renal. Além disso, o leite não supre as necessidades proteicas de vitaminas e minerais do corpo. Então, se você quiser viver só de leitinho, você não vai ter forças quando você chegar a ser o quê? Adulto. Suas pernas vão, ó, fraquejar. Então, o crente que vive só de leitinho da palavra de Deus, ele não suporta as lutas, ele não suporta as tribulações, ele não suporta quando o mundo cai à sua volta, porque ele não tem proteína suficiente, ele não tem as vitaminas necessárias para combater Satanás e os seus demônios. A sua dieta não é balanceada, não é ideal. Irmãos, quem que trabalha com serviço pesado, assim, fala assim, nossa, o serviço é pesado. Eugênio levantou. Irmãos, é igual quando os pedreiros estavam aqui construindo a obra. Eu vim aqui, irmãos, tinha uma betoneira ali para virar que ele tem na mão. E para pegar areia, cimento, brita. Você imagina se você dá leitinho para ele de manhã. E fala assim, meu irmão, você vai viver hoje só de leite. E vai bater massa, vai bater laje. O que vai acontecer com ele, irmãos? Ele vai o quê? Ele vai desmaiar. Assim somos nós, quando nos alimentamos de leitinho espiritual, sendo já na idade de sermos maduros na fé. Nós não temos força, nós não temos vigor. Nós não conseguimos executar com perfeição aquilo que Deus colocou para a nossa vida, porque nós não temos forças. Nós não temos as vitaminas, nós não temos energia suficiente para fazer as coisas. É por isso que o irmão começa a fazer alguma coisa na obra de Deus e desiste e para. Porque ele não tem força para continuar. Ele não tem ânimo. Porque o leite não sustenta. Meu menino, quando era pequeno, por isso minha esposa acho que não quis ter outro menino. Ele mamava de noite, irmão. Misericórdia, nada enchia aquele menino. E mamadeira de leite, ele tinha que tomar leite de soja, porque ele deu intolerância. Pastor do céu, a noite toda esse menino tinha que mamar. Porque o alimento, não tinha alimento sólido para dar para ele. Porque se tivesse uma moranga, um feijão, amassadinho, uma batata, só pecava na boca dele, rapidinho ele está cheio, não ia, irmãos? Ele ia parar de chorar. Ia dormir tranquilamente. Mas ele estava vivendo só de leite, aquele leite de soja não sustentava ele. Então ele não dormia de noite. Ele queria toda hora ficar fazendo o quê? Igual o resultado da telecena, de hora em hora ele estava querendo mamar. Aí adivinha, Juliana a noite toda acordada, quando ela aguentava era eu, por ficar olhando o Arthur. E assim são os crentes do leitinho. Só causa incômodo, irmão. Só dá trabalho. Só trabalho. Só trabalho. Porque o leitinho nos sustenta. Mas o crente que se alimenta de alimento sólido, o versículo próximo para a gente terminar, porque não está dando mais tempo, diz assim, ó. Versículo 14. Mas o alimento sólido é para o quê, irmãos? Me ajuda, é para quem?
para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, o crente só vai alcançar a maturidade quando começar a alimentar de alimento sólido e colocar em prática o que ele está recebendo de alimento. Porque não você vai ser só apenas um ouvinte e não um praticante. Se você não praticar a palavra de Deus, você nunca poderá ser maduro na fé. Tem gente que é um poço de conhecimento, mas que não tem maturidade. Quem aqui já conheceu alguém que é inteligentíssimo, irmãos, conhece de tudo da vida, mas não tem maturidade? Alguém já conheceu? Conhece demais, irmãos. De você sentar, ouvir, mas a primeira coisa que acontece, a pessoa perde a linha. Por quê? Não tem maturidade. Qualquer coisinha que você fala, ele se irrita. Quer sair, quer abandonar o barco. Porque não tem maturidade. E você só pode adquirir maturidade na sua fé quando você colocar as suas faculdades em ação, o seu conhecimento em ação. Você colocar o que você tem aprendido aqui toda quarta, domingo, no GC, em tudo que você, na oração, tudo que você tem aprendido, quando você colocar em prática, você será um crente maduro, que alimenta de alimento sólido. Aí quando te der o leitinho vai te causar intolerância à lactose. Porque o leitinho não serve mais para você. Porque agora você quer se aventurar em pratos mais sólidos, mais firmes da palavra de Deus. E eu vou ser mestre. Eu vou ensinar aqueles que ainda tomam leite. Porque agora eu me alimento de uma substância. E com o tempo, eu vou introduzindo na vida dessas pessoas a papinha. Depois um arrozinho, feijãozinho, batido, aquele negócio todo, igual as mães já sabem como que é. Até que ela passe a comer comida sólida. E vai crescendo na idade, ela vai começar a experimentar uma feijoada. Uma comida mais forte. Uma vaca atolada. Algo que dá mais sustância na vida da pessoa. Assim somos nós na vida cristã. Você começa no raso, no simples. Mas você vai progredindo. Você vai crescendo. Você vai colocando em prática o que Deus tem te ensinado aqui. O que Deus tem te ensinado através da sua palavra. Você vai colocar em prática. E você vai conseguir, então, ser um crente maduro. Amém, irmãos?